Olá, tudo bem? Você conhece alguém que reclama o tempo todo? Isso lhe parece familiar? Então, que tal entender o que ser assim causa ao seu cérebro? Vamos lá? Como você se sente em estar perto de alguém que reclama o tempo todo com bastante frequência? E você é do tipo de pessoa que reclama constantemente? Ou ainda não parou para prestar atenção nisso? Se reclama ou não reclama? Sozinho? Talvez não. E quando está em grupo, que alguém começa a reclamar disso ou daquilo, da política, da pessoa ao lado, da família, você é o tipo da pessoa que entra na onda dessa pessoa, reclama junto, critica junto? Agora te peguei, hein? Todos nós, de alguma forma, em algum momento, vamos reclamar até aprendermos a reprogramar o nosso cérebro para parar com isso. A gente está o tempo todo achando ruim de alguma coisa e a gente vai acabar reclamando. Se você ainda não refletiu sobre isso, então comece a pensar em trabalhar em sua reprogramação cerebral, porque reclamar demais pode danificar o seu cérebro e prejudicar seu desenvolvimento pessoal e sua vida. Exatamente isso é o que diz um estudo da Universidade de Stanford, em que diz que reclamar ou ser alvo de reclamações por mais de 30 minutos pode trazer danos físicos para o cérebro, ou seja, queixar-se em excesso pode diminuir o seu hipocampo, a região responsável pela memória, pelas emoções e pelo aprendizado. Tenso isso, não é? E quer saber mais? Outro estudo aponta que uma pessoa que reclama em média entre 15 a 30 vezes por dia também prejudica o cérebro. A neurociência nos fala que reclamações negativam o cérebro, ou seja, de tanto você criar conexões negativas devido às reclamações, você fortalece cada vez mais conexões negativas e com isso o seu padrão de funcionamento passa a ser voltado para a negatividade e você acaba tendo um funcionamento negativo do cérebro, ou seja, toda vez que você focar no positivo, seu cérebro falará: opa, tem algo errado aí. Esse não é o seu padrão normal. Nosso cérebro ele constrói conexões com base em tudo o que é repetidamente exposto. Portanto, negatividade e reclamações irão reproduzir mais do mesmo. Você adoece não só o seu cérebro, como o seu corpo, até porque ninguém fica feliz com reclamações, não é mesmo? É muito chato, é muito ruim. E quando você não está feliz, o que acontece com a sua imunidade? Ela cai. Portanto, você fica mais vulnerável ao adoecimento. E você já parou para prestar atenção no que significa a palavra reclamar? É clamar novamente. Então, quando você clama algo e repete a sua clamação, o que você acredita que vem para você? Aquilo que você está clamando. O que leva as pessoas a reclamarem? O ponto principal é o quê? A insatisfação. Até aqui, ok. Porém, insatisfação em relação ao quê? Insatisfação consigo mesmas. Porque a reclamação tem o poder de tirar a sua atenção daquilo que realmente importa. Daquilo que você precisa parar para prestar atenção e mudar em você. Quanto mais você reclama de algo, para querer se livrar daquilo, mais aquilo vai fazendo parte de você.
é como virasse uma cola ali no seu cérebro. E se você se identificou até aqui, que tal começar a reprogramar o seu cérebro para começar a administrar as suas reclamações até você conseguir parar? Quando tomamos consciência do erro que estamos cometendo, ou seja, quando percebemos que estamos num ciclo de reclamações, entendemos que depende somente da gente para modificar isso. Por quê? Porque temos o poder de modificar esse processo, simplesmente ao nos tornarmos conscientes de como as coisas funcionam e atuam no momento em que surgem nossos pensamentos. Então você toma consciência, você percebe que aquilo não está sendo legal e você busca uma nova estratégia. Então nós temos o poder de escolher ou criar pensamentos conscientes de positividade, garantindo assim que o nosso cérebro seja reprogramado e positivamente alterado. Se você está sempre reclamando e menospreza o seu próprio poder sobre a realidade, você não pensa que tem o poder de mudar. Você acaba se auto-sabotando e assim você nunca vai mudar. Portanto, se você quer defender o seu cérebro de toda negatividade, vamos a algumas dicas para reprogramação positiva? Vamos pensar aqui. Faz um sanduíche da sua reclamação. O que é isso? Faz um comentário positivo, então faça sua reclamação e finalize com outro comentário positivo. Por exemplo, eu ouvi ótimas recomendações sobre o seu trabalho, porém já tentei entrar em contato algumas vezes, deixei recado e não tive o seu retorno. Como tive ótimas recomendações, ainda tenho interesse em falar contigo. Reparou que a reclamação ficou ali no meio de duas questões positivas? E aí o que acontece? O nosso cérebro vai entendendo de que existem mais questões positivas do que negativas acontecendo. E aí você pode finalizar com a pessoa. Então, de que outra forma eu posso te contactar? Quando você percebe isso fazendo, agindo dessa forma, daqui a pouco você automatiza e vai perceber que nem vai ter necessidade de reclamar mais. Outro ponto é não reclame sobre algo que você mesmo criou. Se você procrastinou para entregar um trabalho e reclama porque o professor não quer te dar mais uns dias, assume essa responsabilidade e busque soluções para o que você mesmo criou e veja de que forma você pode reverter o cenário negativo que criou para você mesmo. Pensa comigo. Será que se o professor te der mais alguns dias, você aprende a lição? Provavelmente não. Portanto, trabalhe em seu desenvolvimento pessoal, reprograme seu cérebro em relação à sua forma de agir. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira e achar que o outro tem a obrigação de resolver as nossas questões que a gente deixou de fazer. É normal termos emoções negativas diante de algumas situações, porém não é normal sairmos extravasando os nossos sentimentos. Portanto, se você precisar extravasar seus sentimentos negativos, saiba escolher um espaço reservado para isso. Jamais com os outros, ou muito menos na frente dos outros. Por quê? Porque você acaba também agindo contra você mesmo. Lembre-se que o seu comportamento e a sua atitude serão as impressões que ficarão na memória dos outros. Então, se você é uma pessoa que fica reclamando o tempo todo, ou começa a xingar o tempo todo, de que forma os outros vão te ver? O que você acredita que os outros vão pensar sobre você e que abertura você vai estar dando para os outros agirem contigo? Vão estar reclamando também. Não vão te ver como uma pessoa positiva e assertiva para de repente vir pedir um conselho ou pedir uma ajuda. Já parou para pensar sobre isso? Procure excluir o mais da sua fala.
toda vez que você manifesta uma ideia e dá continuidade a outra ideia usando um mais, o que vem em seguida, você está negativando o que você falou anteriormente. Por exemplo, adorei o seu trabalho, mas você esqueceu de colocar esse detalhe. Será que você adorou mesmo? Ficaria melhor se você falasse: adorei o seu trabalho e percebi que faltou esse detalhe para finalizar com chave de ouro. É bem diferente, não é? Soa bem diferente, a pessoa recebe de uma forma muito mais positiva também. Outra questão é: aprenda a desenvolver a empatia. Quando você se coloca no lugar do outro, você vai refletir se gostaria que alguém ficasse reclamando no seu ouvido ou falando de você. Quando alguém fica reclamando de algo ou alguém para você, você acaba sendo afetado por elementos bioquímicos liberados pelo seu cérebro, o que fará com que você se sinta menos feliz, ansioso, angustiado. E a mesma coisa acontece ao contrário, quando você fica reclamando o tempo todo. Mantenha-se distância de quem reclama demais, respeite os seus limites. Seu cérebro agradece e lembra do ditado: diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Então, se você anda sempre com pessoas que reclamam o tempo todo, você também se tornará o quê? Um reclamão. Se você não conseguir se distanciar, seja sincero com a pessoa e pergunte a ela o que ela quer fazer com isso. Muitas vezes a pessoa que reclama está tão no automático que não se dá conta e, na verdade, acaba não querendo solução ou ajuda. Ao contrário, ela quer um aliado de suas reclamações e quando você pergunta o que ela quer fazer com isso, você leva ela a refletir e sair do automático. Bloqueie a sua negatividade. Você não precisa ficar ouvindo. Bloqueie a negatividade. Você não precisa ficar ouvindo reclamação. Desfoque a conversa, mudando de assunto, ou coloque sua mente em outro mundo para não absorver as reclamações e a negatividade do outro. Senão você daqui a pouco está entrando na mesma sintonia. Agora que você já sabe os efeitos da reclamação sobre o seu cérebro e o seu corpo, que tal trabalhar em você essas mudanças e fazer chegar em mais pessoas essas informações? Porque você vai aprendendo realmente a observar que reclamar não vai te levar a lugar nenhum. Você vai perceber que reclamar faz você viver mais do mesmo o tempo todo. E aí você começa a criticar o tempo todo, nisso você vai alimentando sabotadores dentro de você que não te agregam, só alimentam negatividade. Quando você se dá conta ou quando você percebe, você vai começar a ver que tudo vai dando errado na sua vida. Ou você não está conseguindo avançar e aí se questiona: não sei por que isso tudo está acontecendo. Será que não sabe? Talvez conscientemente não, mas se você parar para refletir, quais são os pontos que você está deixando passar ou se deixando levar, pela sintonia das pessoas ou das situações ao seu redor e não está entrando em ação. Porque o entrar em ação não é você entrar na sintonia negativa do outro, é você ser autor da sua história e perceber quando você está tendo comportamentos tóxicos, agindo de forma nociva a você mesmo, ao seu crescimento, acaba machucando a você mesmo e ao outro e entende que precisa mudar. E aí é o momento da gente, começar a agir e falar com as pessoas, prestando atenção como a gente está falando. Para na hora que a gente perceber que está reclamando, que está entrando nessa sintonia, fechar a boca.
A gente não precisa terminar e finalizar para então, opa, peraí, fiz errado. Não, para na mesma hora. Não, vamos mudar de assunto, deixa isso para lá. A pessoa, de repente, que gosta de reclamar, fala, ah, não, mas fala. Não, deixa para lá. Estou trabalhando em mim o parar de reclamar. Experimenta fazer isso durante uma semana. Não reclamar e não entrar na sintonia da reclamação do outro. E observe. Pega papel e caneta mesmo e anota. Ao final do dia, você coloca lá os dias todos da semana e ao final do dia você vai botar ali bolinha verde, se você conseguiu não reclamar, e coloque o como você está se sentindo, né? Qual é o sentimento que você está tendo ao final do dia. No dia que você não conseguiu ficar sem reclamar, coloca lá a bolinha vermelha, reprovação mesmo, o cartão vermelho ali que você está se dando. E coloca também de que forma você está terminando o seu dia em relação aos seus sentimentos. Ao longo de uma semana, você vai ver ali qual é o seu nível de reclamação, se você está indo no caminho positivo ou se você precisa começar a trabalhar arduamente na sua reprogramação para mudar. E observe também em relação aos sentimentos, porque a gente tem uma tendência a esquecer muito fácil o como eu me senti ontem. Senão a gente não teve nada assim com forte impacto emocional, seja positivo ou seja negativo, passa batido e a gente não presta atenção. Mas quando você faz o registro de como você se sentiu, você ao longo de uma semana você vai ter a noção de como estão os seus sentimentos. E nisso aí você pode se perguntar: está legal do jeito que eu passei a minha semana? Ou preciso fazer algo para mudar? Se está tudo ok, beleza, vamos embora, vida que segue. Agora, se não está legal e você está incomodado, quem que precisa começar a fazer alguma coisa? Não é o mundo que tem que mudar e nem as pessoas que precisam mudar. É você ser a mudança que você quer ver no mundo e nas pessoas. Porque a partir do momento que você muda, quem estiver ao seu redor começa a mudar também. Se você convive com uma pessoa que reclama o tempo todo e você para de entrar na sintonia dela, para de reclamar junto, sai de perto ou muda de assunto, daqui a pouco você está fazendo com que essa pessoa mude o comportamento dela também. Porque você não deu palco mais para ela. Porque uma pessoa só se mantém no palco se ela tiver plateia. Se você para de ser a plateia para a pessoa, ela vai mudar. Então, avalie o que você quer para a sua vida. Quem e como é essa pessoa que você quer se tornar. Como você quer se sentir. E trabalhe arduamente nessa sua reprogramação mental para você ser essa pessoa que você quer ser. Ah, eu não consigo. Isso é desculpa. Seja melhor, né? Faça mais do que a sua melhor desculpa. Porque você ficar arrumando justificativas para justificar o que não tem que ser justificado, vai fazer com que você dê murro em ponta de faca o tempo todo. É você dar tiro no pé. E aí a vida não anda para frente por quê? Por sua culpa. A responsabilidade é sua. Então, se você quer se olhar lá na frente e ver que você vai ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa que não reclama, uma pessoa leve, trabalhe em você isso. Você vai perceber que no começo pode ser um pouco mais difícil, mas vai ser gratificante demais. Por quê? Porque a sua vida se torna leve. É muito mais satisfatório quando você está num grupo com pessoas e falando de coisas que agregam, que somam para a tua vida, que te fazem se sentir, né, mais grandioso, com vontade de buscar mais coisas para poder realmente crescer. Do que ficar naquele grupo que não fala as coisas para agregar, está reclamando o tempo todo, você fica pesado. Então fica aí as dicas, seja a pessoa que você quer ser,
seja leve, seja feliz e vamos em frente, ok? Um beijo no coração. Tchau, tchau!